Quando o ser humano tornou-se pecador, era preciso que o preço do pecado fosse pago. E este preço requeriria morte, porque o salário do pecado é a morte, diz Paulo em Romanos 6:23. E o próprio Deus, quando colocou Adão e Eva no jardim do Éden, os advertiu: olha, comam de todos os frutos que vocês encontrarem aqui, mas da árvore da ciência do bem e do mal vocês não devem comer, porque se vocês comerem, certamente morrereis. Em outras palavras, o pecado seria a transgressão desta lei e resultaria em morte. Mas como sabemos, Adão e Eva não morreram aquele dia que pecaram. Deus veio ao encontro deles, eles estavam escondidos atrás de árvores com roupas de folhas de figueira, onde eles tentavam esconder ou tampar a nudez porque estavam envergonhados. Deus pergunta a eles: o que vocês fizeram? Eles reconhecem o pecado e Deus então diz assim: Adão e Eva, o pecado resulta em morte, mas eu os amo de tal maneira que eu não permitirei que vocês morram por causa do pecado de vocês. Embora exista um preço a ser pago, vocês não precisam pagar. Naquele dia, Deus então proveu um substituto para Adão e Eva. Mas esse substituto não era completo e pleno. Era um cordeiro. Um cordeiro não poderia pagar o preço da morte dos seres humanos, senão apenas um outro ser humano poderia pagar o preço do pecado do ser humano, a morte. Mas naquele dia, Adão e Eva simbolicamente transferiram os seus pecados para a cabeça daquele cordeiro, que foi morto. A morte dele significava naquele instante o preço pago pela consequência do pecado. A partir de então, os seres humanos passaram a sacrificar cordeiros como substitutos das mortes que eles mesmos deveriam passar, porque eram pecadores. Até o dia quando o povo peregrinava pelo deserto e Deus pede a Moisés que construa um santuário. Deus estava ali organizando o serviço de sacrifícios, de purificação e perdão dos pecados. Mas neste santuário que Deus pediu que fosse construído, não estava apenas o perdão, mas também ali se encontrava a própria presença de Deus. Porque ele diz em Êxodo, no capítulo 25, faça um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Ali era a casa de Deus, ali era a morada de Deus. E este santuário serviu à humanidade até o dia que Cristo morreu na cruz do Calvário. Hoje, eu e você não precisamos mais matar cordeiros, porque, segundo as palavras de João Batista, ao ver Jesus para ser batizado, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso mesmo. Não preciso mais de cordeiros animais, porque temos Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi morto pelo meu e pelos seus pecados. Não é bonito isso? Não é significativo isso? Mas sabe que algumas pessoas podem pensar assim: pastor, já entendi, mas não é uma coisa muito violenta, não, matar um cordeiro para o perdão dos pecados? É, muito violento, muito forte. Tenho que concordar com você. Não é algo prazeroso, nem agradável, nunca foi. Se para nós é algo que mexe com as nossas emoções, que sabemos o que é a morte, conhecemos a morte, imagina naquele dia do primeiro pecado, quando Adão e Eva tiveram que assistir à morte daquele cordeiro. Eles nunca tinham visto nada e nem ninguém morrer. Pela primeira vez, eles se depararam com a falta de vida. Deve ter sido muito mais doloroso do que é para nós, embora continue sendo dolorido quando vemos um animalzinho, cordeiro, sendo morto, sacrificado por causa de pecados. Mas Deus, com isso, estava ressaltando para o ser humano a malignidade do pecado, o peso do pecado, a dor do pecado, como aquilo machuca o coração de Deus, porque machuca o coração humano. Mas hoje eu posso chegar ao santuário celestial, onde Cristo ministra, porque nele posso encontrar o perdão. Veja só o que diz a Bíblia em Hebreus, no capítulo 8, falando sobre o ministério que Jesus exerce no céu hoje, porque ele morre na cruz e ele volta para o céu, onde intercede por todos nós. Jesus é o nosso sacerdote e também é o nosso cordeiro lá no céu. Diz assim a Bíblia:
Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, Jesus, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. É lá que Jesus está. O santuário que foi construído aqui na terra era apenas um modelo do santuário que Deus tem no céu. O santuário celestial é onde de fato acontece o grande conflito cósmico entre o bem e o mal. No santuário celestial é que os nossos pecados são de fato perdoados. No santuário celestial é onde Cristo hoje ministra por mim e por você. No santuário celestial é onde Jesus está orando pela minha vida, pela sua vida, onde Jesus está trabalhando pela minha e pela sua salvação. Veja um texto que interessante, que está em 1 João, no capítulo 2, versículos 1 e 2. Olha que coisa mais linda. Meus filhinhos. João começa com uma expressão de proximidade, de carinho. Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Esse é o ideal. Mas, se alguém pecar, ou seja, todos nós que somos pecadores acabamos pecando, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Em outras palavras, quando nós nos achegamos ao santuário celestial, temos Jesus, que está advogando em seu favor para que você seja salvo. Não é maravilhoso isso? E alguém pode pensar assim, tá bom, pastor, já entendi tudo isso. E quanto eu preciso pagar para conseguir Jesus como meu advogado? Quanto é o honorário que Jesus cobra? Não cobra honorário. Não tem que pagar nada, não. Jesus já pagou a sua conta, o seu escrito de dívida, o seu pecado. A morte que era a sua consequência, Ele já carregou sobre os seus ombros. O que você tem que fazer hoje é apenas entregar sua vida, seus sonhos, seus planos, tudo nas mãos dEle e passar a andar todos os dias ao lado do Senhor. Está disposto a fazer isso? É o seu desejo fazer isso? Então fala para o seu instrutor, para a sua instrutora, para o seu professor, para a sua professora, na classe bíblica, no pequeno grupo ou sozinho. Diga aí em voz alta, eu aceito. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero a intercessão dEle para que eu tenha uma nova vida. Já disse? Agora vamos orar para confirmar a sua decisão. Senhor Deus querido, Pai nosso, te agradecemos muito pela mensagem que vem da Tua Palavra. Agradecemos muito porque podemos chegar ao santuário celestial e saber que Cristo ministra em nosso favor e assim podemos encontrar e obter a salvação. Por isso eu entrego esta pessoa que ora comigo neste momento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus siga contigo em sua caminhada, estudando Jesus, restaurador da vida. Nós nos encontramos no próximo estudo número 7. Até lá!